Estreia na TV Educa Hits. Este é o Raízes Literárias, feito para promover a literatura brasileira e semear a nossa cultura por meio deste quadro educativo. Fique ligadinho aqui na TV Educa Hits. Sejam bem-vindos! E a nossa primeira convidada é a professora Valquíria Lima, ela que é mestra em letras com ênfase em literatura indígena. Seja bem-vinda, professora Valquíria. Muito obrigada. Então, no último dia 18 de abril, nós celebramos o Dia do Livro Infantil. E bem do ladinho tem o dia 19 de abril, que é o Dia dos Povos Originários. Mas não começou assim, não é verdade, professora? Isso é verdade. Começou lá na época do governo de Marechal Rondon, com a lei que trazia o dia 19 de abril como dia do índio e não o dia dos povos indígenas. Isso foi a Lei 5.540 de 1943. Mas aí em 2022 nós tivemos essa reformulação, não é mesmo? O que abrange melhor os povos indígenas. Verdade. Nós tivemos aí um trabalho belíssimo da deputada Joênia Wapichana, no qual ela fez a lei ali para ser aprovada no Congresso e aí mudou essa nomenclatura. Como nós estamos falando de raízes literárias, nada mais justo do que falar das raízes, iniciando lá das crianças. Vamos falar de literatura indígena voltada para as crianças? Vamos sim. Hoje, a literatura infantil ela é bem abrangente, principalmente porque os povos indígenas começaram a escrever suas próprias narrativas e aí eles trazem para todas as idades, para todas as etapas escolares. E dentro da educação infantil, nós temos a Oncinha Lili, o Coco que Guardava a Noite, que são de autores como Cristina Wapichana e Eliane Potiguara. Mas também tem de Tiago Raqui, de Daniel Munduruku, dentre outros autores. E nada mais justo do que nós conhecermos as obras que você trouxe, não é mesmo, professora? Então vamos conhecê-las. A primeira obra que eu trouxe é O Coco que Guardava a Noite. Ela vai trazer um contexto de que não havia dia e noite. E aí a autora, Eliane Potiguara, vai abordar sobre essa temática que também dialoga com os contextos bíblicos que é vivenciado pelos alunos. Então, vai trazer aí esse comparativo numa versão indígena. Muito bom. Um outro livro é este, do Tiago Raqui, que vai trazer Guaimê, que é a serpente, que vai trazer a narrativa de uma serpente, já que a serpente é um dos personagens místicos mais utilizado dentro das narrativas indígenas. E aí vai trazer ali a guerrinha, o conflito do indígena para derrotar essa serpente. Mas quando essa história é contada nas escolas, as crianças não ficam com medo dessa serpente? Não ficam, porque em algumas narrativas a serpente ela é responsável pela criação do mundo. E nesse caso ela vai ser colocada como a outra vertente, aquela que vai estar de alguma forma prejudicando o crescimento da humanidade. Que interessante. Tem mais algum? E aí tem mais um que a gente vai dialogar sobre as questões do folclore brasileiro, que vai trazer um comparativo sobre todas as lendas e mitos que foram repassadas durante séculos para as crianças. Este livro, que é do Iguaré Yamã, ele vai trazer a versão indígena de que os curupiras são parentes. São irmãos porque somos todos da mesma teia. Ah, e o Curupira é aquele personagem que tem os pés para trás, não é? É, aquele mesmo em que as crianças acham diferente por ter os pés para trás e o cabelo de fogo. Só que ele é um baita protetor do meio ambiente. Que maravilha. Bom, nós fechamos aqui a educação infantil, certo? Certo. Voltado para as crianças pequenas, mas nós temos também para as crianças maiores. Sim. O que você trouxe para mostrar para nós, professora? Para as crianças maiores, que equivale ao ensino fundamental maior, do 6º ao 9º, livros de literatura ou romances ou contos, ou fábulas que vão abordar um pouco mais o lado místico, ancestral e memorial dos povos indígenas. E aí nós temos com essa obra, que é um dos primeiros livros dentro do aspecto da literatura indígena, que é Meu Avô Apolinário, que traz sempre a narrativa da identidade do Daniel Munduruku como indígena, porque como muitas crianças que não se auto-identificam, ele não se reconhecia como indígena. E aí, ao trabalhar, o avô trabalhar com ele os ensinamentos, ele foi se descobrindo indígena e hoje é um dos renomes dentro dessa literatura. Ah, espera aí, mas esse nome eu conheço. Daniel Munduruku é um dos maiores escritores da literatura indígena, mas não é só isso, não é mesmo? Não mesmo, ele é agora também ator
e diretor. Ele auxilia também na formação das novas teledramaturgias que estão saindo aí na TV. E eu tô vendo que o seu livro tá autografado, olha, gente. Isso é muito gratificante. Os autores indígenas, hoje, eles pegam esse macete de você compra o livro e eles te autógrafo e te enviam. O Daniel Munduruku estava numa telenovela, não é mesmo? Sim. Qual era o personagem? Ele estava sendo o pajé Jurecê. Acho que vocês já viram, né? Mas o título, Meu Avô Apolinário, não me é estranho. Esse livro já veio para as escolas antes? Sim, já veio. E ele veio com o nome do autor no civil, porque até então não era permitido usar o nome da etnia. E qual era o nome que o Daniel Munduruku usava antes? Era Daniel Monteiro Costa. Muito bem, então crianças já sabem. Meu Avô Apolinário, de Daniel Munduruku. O que tem mais aí para nós, professora? Nós temos alguns livros que também trazem vários contos. Esse também é dele. Vão trazer mais de 3 narrativas, no qual vai trazer o aspecto da criança dentro da etnia, o desenvolvimento da criança dentro da etnia, né? Uma das primeiras questões abordadas no livro é o catapiolho, que é quando a mãe coloca a criança no colo e fica mexendo em no seu cabelo, não necessariamente catando os piolhos, mas contando a história, fazendo os ensinamentos. Tá? Então, é um livro que vai trazer todo esse contexto de como educar o filho na educação indígena. O que tem mais para nós, voltado para adolescentes? Nós temos também um outro livro, que é Contos dos Curumins Guarani. Este aqui é específico dos povos guaranis, que habitam a região de São Paulo e que vão trazer suas narrativas. Então, são 10 contos que tem dentro desse livro, abordando todos os temas possíveis para as crianças e adolescentes. Professora Valquíria, mas você falou que os guaranis são povos originários que habitam a região de São Paulo. E na nossa região, quais são as etnias mais conhecidas? Mais conhecidas, nós temos Guajajaras, com ramificações em Teniterrara, Cricatis e Canelas. Muito bem, professora, você tem um trabalho belíssimo, que é fruto da sua pesquisa de mestrado, que rendeu um belíssimo produto, não é mesmo? Sim. Apresente o seu produto para nós, porque eu já fiquei sabendo que ele andou aí passeando por formações de professores, tem contribuído com a rede municipal. Mostra para nós. Claro. Este aqui é um livro impresso, mas na verdade ele é um e-book, no qual tem indicações de obras indígenas para as 4 etapas da educação básica e estão de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. As obras apresentadas hoje estão contempladas no seu trabalho? Só algumas, outras estão nas bibliotecas das escolas municipais da rede de Imperatriz. No seu produto, você trouxe dicas de como os professores podem trabalhar em sala de aula, não é mesmo? Sim, tem como trabalhar desde pequenos contos, poesias, até as narrativas mais longas. Maravilha, professora Valquíria. Muito obrigada pela sua presença no nosso quadro Raízes Literárias. Eu tenho certeza que essa população indígena está se sentindo muito mais valorizada hoje e sempre com esse trabalho realizado por vocês. Eu que agradeço pelo convite e me coloco à disposição, tanto da Prefeitura como na parte da Secretaria de Educação, para futuras formações de professores ou diálogos sobre essa literatura.